Oh, glória a Deus. Meus amados, essa passagem bastante conhecida, nós servos Deus Altíssimo, onde fala do profeta Elias, um profeta usado tremendamente pelo poder e a graça e a misericórdia do Pai, um profeta escolhido a dedo, um profeta escolhido pelas mãos do Senhor, um profeta que viveu o sobrenatural. Elias foi aquele que viu o morto ressuscitar. Elias viu Deus mandar uma seca na terra, não caía um pingo de água. Ele também depois viu que esse mesmo Deus trouxe uma chuva forte, uma grande tempestade. Ele também viu no Monte Carmelo Deus responder que era Deus, que caiu o fogo dos céus. Mas agora Elias adentra numa situação que move o espírito dele a levá-lo ao deserto. Ele desanima de uma forma, ele começa a enfraquecer de uma forma que ele desiste. Ele desiste da caminhada, ele desiste do que está por vir, ele desiste do seu futuro. Ei, Elias não sabia o que Deus queria dele ainda. Elias não estava preparado ainda, ele não sabia o que Deus preparou para ele. Ele não estava preparado para viver ainda. Ele nem imaginava o que Deus tinha para a vida dele, mas ele desistiu, ele desanimou, ele enfraqueceu. Por quê? Por causa de uma ameaça. Jezabel ameaça ele e fala: olha, se não acontecer com você o que aconteceu com os profetas de Baal, quer dizer, ela provocou um medo nele. Ela provocou a fuga de um homem cheio do poder de Deus. E o Senhor fala para mim e para você nessa noite: ei, milagre não deixa ninguém de pé. O que deixa eu e você de pé é a palavra do Senhor. Milagre na minha vida e na tua vai acontecer, glória a Deus, aleluia. Mas não mantém um crente de pé. O que mantém um crente de pé é a busca da presença do Deus Altíssimo. Porque se milagre deixasse o povo de pé, ninguém caía, ninguém desanimava, ninguém desistia. E o Senhor fala para mim, dizer no meu coração, para dizer para você: ei, acalma o teu coração, tira a palavra fracasso da tua vida, porque você não sabe o que Deus tem preparado para a tua vida ainda. Nós não sabemos o nosso futuro, nós não sabemos o que Deus tem preparado para mim e para você. Então não desista, não desanima, não adentre em deserto que não é teu. Não adentre em deserto para pedir a morte, porque foi isso que Elias fez. Elias desistiu de uma forma que falou: olha Deus, eu quero a morte, chega do quê? Amados, uma ameaça tirou a promessa, uma ameaça tirou a força de um homem que era conduzido por Deus. A força que estava nele era de Deus. E quantas coisas acontecem na nossa vida que tem tirado as nossas forças, a nossa fé, a nossa alegria de se manter, de manter na presença de Deus, de manter na fé, na confiança do Senhor. Será que uma notícia ruim vai tirar a nossa fé? Será que quando abater alguma coisa na nossa porta, será que vamos desanimar a ponto de falar: Senhor, chega, não quero mais, eu desisto, eu já vi muitos milagres, mas eu não quero mais? Amados, você muitas das vezes pensa que nessa situação, que quando você fala: olha Senhor, cansei, está muito difícil, está muito complicado. Quantas pessoas falam isso? Olha, está muito difícil, está muito complicado. Eu tenho um problema na minha casa, eu tenho um problema com meu esposo, com minhas filhas, enfim, alguma coisa que gerou uma dificuldade. E a pessoa fala: olha Senhor, eu estou cansado, mas acho que o Senhor não está nem trabalhando nisso. E o Senhor fala para ti nessa noite: ei, eu estou dentro do deserto junto contigo, você que não percebeu. Eu estou onde você está e você não percebeu. Eu estou dentro da tua casa e você ainda não percebeu. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa noite: eu vou me mostrar a ti, e você vai ver que eu continuo trabalhando ao teu favor. Eu continuo operando ao teu favor. Se você crer, você vai viver o sobrenatural. Ei, tem restauração nessa noite, tem libertação nessa noite, tem conversão nessa noite, tem cura nessa noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Aplauda esse Deus. É para Ele, igreja, não é para mim não. Toda honra para Ele. Elias vai para o deserto, e ali a palavra fala que ele pede a morte e ele está exausto. Ele vai embaixo de uma árvore e deita.
e dorme. E ali a palavra fala que Deus manda um anjo alimentá-lo. E ele vai, o anjo toca em Elias, chama Elias e fala: se alimenta. E a palavra fala que havia pão assado nas pedras e o jarro de água. Amados, quem já viu anjo cozinhar? Pães nas pedras, um jarro de água. Esse alimento veio da cozinha de Deus. Deus fez e Deus entregou, mandou o anjo entregar. Vai lá alimentar o meu filho. Vai lá alimentá-lo porque ele está fraco. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer que o Senhor está assando o pão. O Senhor está assando o pão no alto dos céus. O Senhor está preparando água fresca no teu deserto. O Senhor está preparando algo rabachuricanta surpreendente para a vida do povo que crê, que confia no Senhor. Ele não vai te abandonar no deserto. Ele não vai desistir de você. Ele não abriu mão de você. Ele não abriu mão da tua casa. Ele não abriu mão dos teus sonhos. O Senhor continua com você. Ei, tem pão assando no céu. Tem pão assando na casa do Senhor. E Ele vai falar para mim e para você: ei, eu estou contigo. E vai mandar um anjo e falar: olha, eu estou te alimentando. Estou te fortalecendo. Beba água, coma o pão, porque a viagem é longa, mas eu não vou te abandonar. Se precisar eu te alimentar mais vezes, eu vou te alimentar, mas você vai se levantar. Aleluia! Você vai se levantar. Elias estava tão cansado, tão exausto. Eu imagino que as lutas aqui, como nós lemos a passagem, numa luta, ele não está cansado fisicamente, está cansado emocionalmente, espiritualmente. As emoções dele estavam ali mexidas. As emoções dele ali estavam em conflitos. Por quê? Quando ele trabalha, quando ele opera um milagre através de Deus, quando desce fogo do céu e consome e destrói, não é? Depois os profetas de Baal, porque ele mata os profetas de Baal, ele imaginou assim: olha, essa atitude vai fazer com que Jezabel e Acabe reconheçam que existe Deus. Amados, se hoje você falar para alguém: está dentro da tua casa, está dentro da tua casa, no seu quintal, se você não tiver quintal, na parte de baixo do seu apartamento, e falar: olha, Deus vai responder com fogo, e o Senhor responder com fogo, o que você vai pensar? Todos que estão à minha volta vão acreditar que existe um Deus que eu sirvo, um Deus todo-poderoso, um Deus que age, um Deus que faz, um Deus que realiza. E você vai falar: agora não tem mais como as pessoas não aceitarem Jesus. Agora não tem como mais as pessoas não acreditarem que existe um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, o Deus que eu sirvo. É isso que Elias achava que Acabe e Jezabel iria fazer, confiar no Deus que desceu o fogo do alto dos céus. Mas não foi. Elias recebeu uma ameaça de Jezabel, que ele iria morrer, assim como ele matou os profetas de Baal. Então muitas das vezes nós pensamos assim: olha, vai acontecer tal coisa, Deus vai agir dessa forma, porque aconteceu um milagre na minha vida, porque Deus mostrou sinais, porque Deus mostrou maravilhas. E as pessoas ao seu lado estão dormindo, estão sonolentas, não prestam atenção, não acreditam. Não acreditam naquilo que você está vivendo. Não acreditam na sua vida com Deus. Não acreditam no sobrenatural do Pai. E é isso que desanimou Elias. E é isso que muitas vezes desanima a nossa vida. O inimigo quer que nós venhamos desanimar, enfraquecer, fraquejar nessa situação. E falar: poxa vida, Deus mudou tanto a minha vida. Deus fez tantos milagres. Quantos milagres nós contamos e às vezes a pessoa fala: será que é verdade mesmo? Será que aconteceu mesmo? Acha que é normal, que é algo que deveria acontecer ao percurso da vida. Você passou numa prova, você estudou, hoje você vai passar. Você enfiou a cara nos estudos e passou. Só Deus sabe, só você sabe, Deus, quanto você estudou, mas quanto você orou e confiou no Senhor. Quando você confiou no Senhor plenamente, o Senhor foi lá e te ajudou e te apoiou e você passou. Você entrou, você viu a glória do Pai, você viu que foi Deus.
Nós percebemos que foi o Senhor, porque humanamente nós não íamos conseguir, era impossível. Quantas coisas na nossa vida que é impossível de acontecer, nós sabemos que foi Deus que realizou, Deus quem fez. Quando eu estava com câncer, os médicos me viraram de ponta cabeça, tentando achar o tumor principal e não achava. E o Senhor foi lá e trabalhou depois de 8 meses, o Senhor foi lá e tirou o tumor tirou o tumor da minha coluna. Eu não fiz quimio, não fiz rádio, não fiz nada. Ele foi lá, da mesma forma que eu dormi e acordei com câncer, eu dormi e acordei sem câncer. Aleluia, Aí se você conta isso, as pessoas falam, mas será que é verdade? Será que foi isso mesmo? Não, deve ter engano de exames. Os exames, meu Deus do céu, faziam já pilhas dentro da minha casa, constatando alteração, biópsia, medula, faz isso, aquilo, faz aquilo outro, e aumentando só os diagnósticos. Uma oncologista, eu levei para ela o exame e falei, ela é evangélica, eu falei para ela, doutora, fala para mim, é câncer? Ela falou, é câncer. Mas as pessoas não acreditam. Não acredita que Deus foi lá e tirou com a própria mão, arrancou com a mão forte? Que no outro dia eu levantei, não senti mais nada, não tinha mais dores, e os exames, quando eu fui fazer, não existia mais câncer. Glória a Deus. Nossa vida é assim. E nós continuamos tentando convencer pessoas ao nosso lado que Deus existe, Ele é poderoso e Ele faz. Então Elias estava dessa forma, decepcionado, abatido, fragilizado emocionalmente. E às vezes nós ficamos assim, de tanto falar para as pessoas ao nosso lado, ei, existe um Deus poderoso que nós servimos, Ele existe, e Ele pode fazer por você. E nada. Eu estou bem de saúde, eu tenho emprego, eu não preciso de Deus. Outros falam, não acredito que Deus exista. Quantas pessoas falam, se Deus existe, por que não faz isso? Se Deus existe, por que não faz aquilo? E Deus continua fazendo milagres. Então, muitas das vezes, o desânimo quer nos abater, quer nos enfraquecer, quer nos entristecer. Mas o Senhor nos trouxe nessa noite para nos dizer, renova as tuas forças. Aleluia. Renova a sua fé e a sua alegria. Tenha certeza que o Senhor está operando o sobrenatural. Ele continua trabalhando e operando o sobrenatural. Ele tem milagres para continuar a fazer. Ele tem milagres para mostrar para mim e para você. Ele ainda tem algo grande para trabalhar na minha vida e na tua. Na Machuricanta. Basta você acreditar que existe um Deus do impossível. E Ele vai fazer aquilo que ninguém pode. Porque nós estamos aqui exaltando, glorificando o nome do Deus que tudo faz. Glória! Elias é tocado pelo anjo pela segunda vez. Ele continua se alimentando do pão e da água. Gente, eu acho uma doideira, né? Já pensou você comer de um pão que veio da padaria do pai? E quem falou que você nunca comeu? Sabe os milagres que você fala, Senhor, eu preciso disso, o Senhor está nessa situação, o Senhor fala, pera aí que eu vou resolver. São os pães que chegam na minha casa e na tua. Quantos milagres chegaram nas nossas vidas, onde nós achávamos que não tinha mais solução. Tem uma irmã que vem de quarta-feira, e ela pediu para nós orarmos por um rapaz que ele estava praticamente cego, das duas vistas. E para operar era R$7.000, uma coisa assim. E eles não tinham condições alguma de levantar esse valor. E ela pediu oração. E nós clamamos a Deus. E Deus preparou. R$7.000. Ele operou e ele está enxergando das duas vistas. Gente, o pão chega. O pão chega na hora certa, no momento certo. Aquele que confia, o pão e chega fresco, tá? Não é pão amanhecido, não é pão duro, não. É pão fresco. É pão que acabou de ser assado nas pedras. E a água é fresca, porque o Senhor não vai dar água quente para você no deserto, porque o deserto já é quente. Ele chega com o jarro, e olha só, quando o anjo, Elias, ele dorme, e o anjo toca novamente em Elias,
Ei, o pão continua fresco, o pão continua fresco, a água também. Ei, igreja, quando você achar que o sono está pegando, machucando na sua vida espiritual, quando você estiver achando que não está suportando mais, está doendo demais, está cansaço demais, está difícil demais, o Senhor vai falar para ti, o pão está chegando, a água está chegando, o refrescor do Senhor está chegando, a ajuda do Pai está chegando. Não se desespere, não te entristeça, confia no teu Deus, porque Ele vai te tocar, Ele vai tocar em mim, vai tocar em você, e vai entregar aquilo que Ele preparou para a minha vida e para a tua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não vai retirar, escuta isso, o Senhor preparou e Ele não vai tirar de volta não, Ele vai entregar para quem Ele designou. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, Ele está entregando para quem Ele designou. Esse pão fresco vai estar na tua vida, essa água fresca vai estar na tua vida, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Aplauda Ele, toda honra é para Ele, toda glória é dele. Falando em água fresca, troca minha água, por favor. Obrigada. Amados, o anjo toca Elias pela segunda vez. E o anjo agora fala com Elias. E fala para ele, olha, come, se alimenta, bebe da água, porque a caminhada é longa. Você precisa se alimentar. E Elias, pela segunda vez, ele senta, ele come. E a palavra fala que essa comida sustentou Elias por 40 dias e por 40 noites. Não é um pão qualquer. Não é uma água qualquer. Você percebe que essa água, esse pão vem das mãos do Senhor. Ele fala para nós nessa noite que Ele vai te sustentar. Com esse pão, com essa água, Ele está te sustentando e vai prolongar o sustento. Você vai viver o sustento do Senhor prolongado. Porque essa caminhada às vezes vai ser difícil, vai, porque o deserto é complicado, o deserto é cansativo, o deserto, as areias incomodam os pés, o deserto incomoda a situação que está à volta. Muitas vezes o deserto, você se sente sozinho, sozinha, desamparado, desamparada, não tem para onde fugir, não tem para onde correr, você tem que continuar andando em meio ao deserto. E o Senhor fala para mim e para você, assim como Ele sustentou Elias, Ele vai te sustentar. Ele está colocando esse alimento na minha vida e na tua, porque Ele está nos sustentando e vai nos sustentar, e o nome dEle vai ser glorificado. Aleluia! 40 dias e 40 noites, que alimento é esse, gente? A gente come um pão, daqui a pouco dá meia hora e está com fome. A gente quer mais. Ai, minha barriga está roncando. Quantas vezes nós falamos assim, eu estou morrendo de fome, morrendo nada, criatura. Você acabou de comer um pão. Mas eu estou com fome, mas estou morrendo, não está morrendo não. E aqui o Senhor traz um alimento do alto céus com sustento no emocional, no físico, no espiritual de Elias. E é isso que está fazendo comigo e com você. Amados, eu sei que é cansativo, porque eu também passo por desertos. Eu sei como é cansativo, parece que não tem fim. Parece que nós estamos procurando uma árvore para deitar, né? Para descansar. Quantas vezes nós falamos isso? Nossa, como eu queria descansar um pouco. Como nós queremos ter um pouco assim de paz. Um momento de tranquilidade. Deitar nossa cabeça no travesseiro e falar, não, está tudo bem. Estou em paz, vou descansar. Não dá. Não tem como, a gente vive constantemente algo acontecendo, resolve uma coisa, aparece outra, resolve uma coisa, aparece outra, não tem fim. E Elias, ele anda esses 40 dias, esses 40 noites, com o alimento que Deus entregou. E é isso que o Senhor está fazendo na minha vida e na tua vida hoje. Você vai ter descanso. Nós vamos descansar. Nós vamos se alimentar. Nós vamos se fortalecer. E quando nós começarmos a caminhar, escuta isso. Quando você começar a caminhar, esse sustento vai vir na tua vida. Não vai faltar. Vai permanecer. Você não vai ter falta de nada. Escuta o que Deus está te falando nessa noite. Nada vai te faltar no meio desse deserto, dessa caminhada que você vai começar a fazer. Nada. Não vai te faltar nada. Elias, ele andou 400 quilômetros. É pertinho, né? Tira de espingarda.
É o mesmo monte que Deus orientou ele para ir. Elias, vai, né? Sai desse deserto, caminha. É o mesmo monte, Monte Horebe, é o mesmo monte, Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés. É interessante, né? Moisés andou 40 dias. Aliás, teria que andar 40 dias, andou 40 anos. E Elias andou 40 dias. Era para ser mais rápido. A distância não daria tanto tempo, demorar tanto tempo. Ele andou 400 quilômetros. Eu imagino que Elias ele estava caminhando no deserto, nesse processo, sem alimento algum mais. O alimento que Deus deu foi suficiente. Recebe aí em nome de Jesus, vai ser suficiente para a tua vida. E eu percebo que Elias começa a diminuir os passos. Ele desacelerou. Porque algo aconteceu. Porque algo surpreendente aconteceu. Ele começa a andar mais devagar. Ei, você não precisa ter pressa. Porque aquilo que o Senhor tem para a tua vida vai acontecer. Vai meditando agora. Vai buscando. Vai se alimentando cada vez mais na presença do Senhor. Vai recebendo. Vai meditando no que Deus fez. Um alimento em que você não precisa comer por 40 dias, 40 noites. Que loucura é essa? Você não vai precisar, escuta isso, não vai precisar procurar em ninguém. Você não vai precisar de ninguém. Você vai precisar só de Deus. Porque Ele vai te sustentar nessa caminhada. Nesse tempo, nesse processo. Ele vai continuar cuidando de você. E aquele alimento, não sei como Deus fez, mas eu tenho certeza que foi o sobrenatural, que dentro do corpo de Elias foi novamente alimentando. Aí eu pensava, não tem fome não, alimenta. Ah, não vai ter fome não, tem fome não, alimenta. Assim vai ser na tua vida. Quando você pensar, acabou o sustento, Deus fala, não, estou te alimentando. Você vai falar, não, acabou, começar a ficar com fome, Deus fala, não, esse aqui é o alimento. Eu vou te sustentando até o final. Eu estou sustentando a tua vida até eu cumprir a boa obra que eu comecei. Aleluia, Deus. E aqui Elias vai, caminha, chega até a Horebe. Mas quando ele chega em Horebe, o que ele faz? Ah, ele faz a vontade do Senhor. Não. Ele vai para a caverna. Ele vai para a caverna porque ele ainda está mal. Ele ainda não compreendeu o trabalhar do Senhor. Ele ainda não compreendeu que Deus estava com ele até no deserto. Que ele não morreu. Ele estava fugindo da morte, mas ele morreu em 40 dias e 40 noites? Não. Então Deus estava com ele ainda. Ei, o Senhor fala no meu coração para dizer para o teu. Tem projetos na nossa vida que nós achamos que havia morrido. Você pode até ter esquecido, mas o Senhor fala para mim e para você nessa noite que Ele vai estar nesse projeto e o projeto não acabou. O projeto não acabou. O teu sonho, escuta isso, o teu sonho não acabou. Você pode ter achado que não ia dar certo. Você achou que não ia conquistar, que não ia conseguir. O Senhor fala para mim e para você, ei, eu estou preparando, você nem sabe, nem percebeu ainda, né? Os teus sonhos vão ser realizados pelo Deus Todo-Poderoso, porque o projeto de Deus não terminou na minha vida e na tua. Tem muito mais, tem muito mais. Receba o renovo de Deus, receba o poder de Deus, receba do alto dos céus, porque tem mais. Os teus sonhos não acabou, não acabou, diz o Senhor dos Exércitos. Não acabou. Por que isso, bispa? Porque a palavra do Senhor fala que ele entra na caverna e Deus vai atrás dele. Deus não desiste. Elias fala, eu quero morrer. Não me mata, eu não quero mais. Deus fala, não desiste de você. E o que acontece? A palavra fala que Deus fala, ei, Elias, sai e vá ficar diante de mim, no alto monte. Versos 11 diz isso. Fala, sai dessa caverna. Deus precisa que alguém saia da caverna, gente? Pensando humanamente. Deus poderia estar falado lá de fora, entrar dentro da caverna, tirado Elias dentro da caverna. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas ele queria uma atitude. Ele falou, vai, sai. E primeiro falou para sair. Sai, vá e fica diante de mim.
Quer dizer, um Deus que ele conhece. Deus está falando o que para Elias? Elias, sai dessa caverna e se apresenta a mim. Vai, fica de pé que eu quero falar contigo. É isso na nossa vida e na tua. Quantas vezes, amados, nós entramos em cavernas? Eu nunca entrei não, mas entrou. Quando você desanimou, quando você desistiu, quando você fraquejou, quando você achou que não dava mais, você estava entrando na caverna, você estava lá dentro. Aí Deus vai, te chama, fala assim, põe perante mim que eu quero falar contigo. E o que acontece? A palavra fala que Deus manda um terremoto, Deus manda um vento forte, Deus manda fogo, mas em nenhum deles Deus estava. Precisamos ficar atentos. Porque às vezes acontece na nossa volta, né? Terremotos, fogo, situações. A gente fala, Deus está aí, Deus está ali, Deus está lá, Deus está fazendo. Deus fala, não estou aí não. Só está acontecendo. Eu estou aí cuidando de você, desse processo. Muitas vezes a gente fala, olha, Deus está trabalhando ali. Deus fala, não estou não. Estou trabalhando nesse terremoto, não tem nada a ver com isso. Tem situações na vida de pessoas à nossa volta que elas se destroem. Estão se destruindo. E a pessoa fala, mas Deus está no negócio, está não. Deus está no fogo, está não. Deus está no vento, está não. Ele vai chegar. Ele vai chegar, mas com sopro suave. Olha só. Elias reconheceu que Deus não estava no fogo, que Deus não estava no vento, não estava no fogo e nem estava no terremoto. Ele reconheceu isso. Reconheceu que Deus não estava. Mas quando houve um vento, uma brisa suave, Elias saiu da caverna. E ele reconheceu Deus naquele vento, naquela brisa suave. E Deus fala com ele, ei, Elias, o que estás fazendo dentro da caverna? Até parece que Deus não sabe, né? E Elias começa a se lamentar, a falar, porque fulano não quis saber, porque toda a história, o povo não quis saber, ninguém se prostra a ti, ninguém confia em ti. E Deus fala, ei, Elias, eu vou te usar. Eu vou te usar para completar a obra da tua vida, escuta isso. Elias achava que era o fim, pediu a morte, mas Deus estava trabalhando na vida dele para concluir o chamado de Elias. E Deus fala para ele, ei, volta para o deserto, mas você vai para Damasco, onde eu te orientei. Chegando lá, você vai ungir a Israel como rei de Israel, você vai ungir Jeú como rei da Síria, e você vai ungir Eliseu no teu lugar. Quem era rei de Israel? Acabe e Jezabel. Então havia um decreto. Deus já estava escolhendo o futuro, aquilo que Deus tinha preparado. Aquilo que Elias não sabia, sabe? Aquilo que você não sabe. Deus estava preparando já um novo rei. Deus já ia tirar Acabe e Jezabel do reinado. Só que Elias ficou apavorado, desanimado, enfraquecido e começou a querer abrir mão. Deus falou, não vou permitir que você não conclua o teu chamado. Aquilo que eu chamei você para fazer, aquilo que eu te chamei para realizar. Eu vou fazer você concluir e sim, depois eu te recolho. Mas por enquanto, faz o que eu te ordeno. Igreja de Cristo Jesus, você pensa que acabou, você acha que acabou. E o Senhor fala para ti, ei, eu estou levantando um novo rei em 2 países. Estou te levantando como sucessor, para que você veja, você contemple e você faça muito mais do que o outro fez. Ei, Eliseu pediu dupla unção, viveu algo sobrenatural. Elias foi recolhido sim, mas Eliseu ficou no lugar. Você não sabe o que Deus está preparando para a tua vida. O Senhor está preparando algo surpreendente e você pensa, acabou. Deus fala, não acabou, eu vou concluir o que eu comecei na tua vida. Eu estou concluindo o que eu planejei, desculpa, para a tua vida. Ei, receba aí em nome de Jesus. Há uma conclusão na sua história, há uma conclusão na minha história. Você não vai viver aquilo que você está vivendo agora. O Senhor tem um futuro para você e vai ser concluído em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem que era esse rei
ia ser ungido? Azael, um rei cruel. Olha só, gente. Esse rei, ele foi usurpador. Ele matou o rei Ben-Hadad para usurpar o trono. E através de Eliseu falou que esse rei ia ser cruel, que ia matar homens, crianças, o povo de Israel. E assim, você fala, como Deus manda ungir Jeú para ser rei da Síria? Síria contra o povo de Israel? Deus unge até o inimigo, se for necessário, para cumprir a promessa que fez na tua vida. Sabe o que mostra aqui? Que Deus tem poder em todas as coisas na terra. O Senhor tem poder para todas as coisas. E aqui nós sabemos que Elias faz tudo aquilo que Deus ordena. E ele morre, igreja? Não, ele é arrebatado. Deus faz ele concluir o chamado dele sem menos ele perceber. E ele não tem uma morte comum. Ei, você não é comum. Já percebeu isso? O povo acha a gente meio doido. Acha a gente meio alucinado. Acha que a gente acredita em coisas doidas. E o Senhor fala, Elias pediu a morte, Deus fala, nem morrer você vai, criatura. Eu vou te arrebatar. Você não vai ver a morte. Passou um carro lá, carro de fogo, e levou Elias para os céus. Ei, não desista agora não. Não desanima não. Renova suas forças no Senhor. Ele te deu pão. Ele te deu pão hoje nesse lugar, que é a palavra. Pão vivo que desce do céu, que é Jesus. Se fortalece nele. Confia nele. Esse deserto vai acabar. Mas obedeça ao Senhor. Se o Senhor falar para ir para Damasco, vai para Damasco. Se o Senhor falar para ir para Horebe, vai para Horebe, Monte Sinai, vai lá conversar com Deus, mas seja obediente. Não entre em cavernas, não. A caverna só atrasa o seu milagre. A caverna só atrasa o propósito de Deus. Sabe por que Deus pergunta para Elias, ele está fazendo aí? Porque Deus está vendo o futuro e falando, esse menino não sei, viu? Eu quero falar para ele ir para tal lugar, para abençoar ele, para tirar, né, ele desse processo. E ele está atrasando o processo dentro de caverna. Ei, caverna é reprocesso. Caverna está te fazendo você não avançar, mas retroceder. Caverna está diminuindo o tempo do seu milagre. Desculpa, está aumentando. Você tem que sair dela para ir diminuindo o processo. Confia no teu Deus. Quantas vezes nós queremos entrar nas cavernas, né, gente? Desânimo. Ah, eu estou cansado, estou cansada. Tanta situação. Eu estava conversando com a pastora Bruna antes de começar o culto. Eu falei para ela que hoje eu estou bem cansada. Porque eu não estou dormindo, né? E ela falou, mãe, eu também não. As crianças não deixam. Mas ela vai desistir dos filhos? Vai falar, eu não durmo. É um que passa mal, o outro que tosse a noite inteira, o outro que não sei o que lá. Ela vai falar, não, eu vou entrar na caverna e desisto dos filhos. Já, pronto. Fica aí, a noite toda sozinha, eu vou dormir. Não, ela vai estar cansada, mas vai estar lá. Eu estou cansada sem dormir, mas eu faço tudo que tenho que fazer. Não vou desistir. Da mesma forma, gente, qualquer situação na tua vida é cansativo? É cansativo. Você lutar com uma pessoa que não quer nem saber de nada, uma situação que parece que não avança, não cresce, não vai. Os temores chegam na nossa vida, é natural. Natural nós temos medo, temor das coisas. Mas isso não vai te levar para a caverna. Isso não pode te levar para a caverna. Isso vai te levar avante. Porque o Senhor está contigo. Ele vai concluir a promessa que fez na tua vida. Os projetos que Deus tem para a tua vida não terminou. Por mais que nós sejamos cansados de alguns processos, se nós estamos passando por algum processo é porque não terminou. O Senhor está nos ensinando. Meu Deus, tem misericórdia. O Senhor me ensinou tantas vezes a mesma coisa e eu ainda não aprendi. Ainda erro a mesma coisa.
Fala, Senhor, mas eu vou aprender. Eu falei para o Senhor esses dias, Senhor, eu vou aprender. Me dá mais um, igual o louvor que nós trouxemos hoje, né? Dá mais uma chance aí. Faz mais uma vez o seu milagre, sabe? Que a gente acaba errando, mesma coisa. O Senhor dá a chance, dá a oportunidade, a gente faz a mesma burrada. Mas não quer dizer que Ele desistiu de nós. Não quer dizer que esse projeto Ele desistiu, não. Fica firme. Fica firme que o Senhor vai te honrar. Os projetos de Deus vão se concluir. A sua caminhada vai concluir. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser honrado através da minha vida e da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe o que eu senti aqui? Quando o Jonas levantou a mão agora recebendo, eu vi aqueles jogadores de futebol que quando marcam um gol, eles levantam a camisa assim, aqui Jesus, sabe? Deus, eu vi isso. Leva no teu peito o nome de Jesus. Leva na tua vida, onde você entrar. O primeiro nome que vai sair da tua boca vai ser Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso. Deus fez por mim. Não esqueça disso. Não esqueça disso nunca, Jonas. É como se você estivesse levantando a sua camisa de jogador e falando, Jesus honrou, Jesus cumpriu a promessa na minha vida. E assim vai ser nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Não desista. Essa caverna vai passar direto. Vamos até olhar para ela, mas vamos passar direto, porque o Senhor tem algo grande para nós. Ninguém vai morrer não, tá? O Senhor não vai arrebatar ninguém. Mas nós vamos viver as promessas do Senhor em nome de Jesus. Aplauda esse Deus poderoso.